Castanhos Magalhães na área, sejam muito bem-vindos ao Geekflix. Endon finalmente estreou com seus 3 primeiros episódios no Disney Plus. E a pergunta de US$ 1 milhão é a seguinte: vale a pena assistir essa bagaça? Let's go! Se você é aquele fã de Star Wars que detesta assistir uma produção no qual Jedi e Sith não são citados, que espera sempre ver conexões diretas entre esse universo através de referências, participações de personagens conhecidos, aquele velho e bom fanservice, e não curte um tom mais sério e contido na franquia, definitivamente esta série estrelada por Diego Luna não é para você. Inclusive, de forma bem honesta, o primeiro episódio deixa isso claro quando põe o protagonista para matar uma autoridade a sangue frio e sem esboçar nenhum remorso. Ou seja, o roteiro junto com a direção não tem o menor interesse em esconder o jogo aqui, que é o seguinte: é uma produção baseada no universo Star Wars, ela bebe de muitos arquétipos que a franquia veio construindo ao longo do tempo, porém ela tem um tom único, uma interpretação diferente e um objetivo que a maioria da saga não tinha, ou podemos dizer que praticamente, com exceção de Rogue One, realmente não existia em nenhum outro lugar de Star Wars. Então a série deixa isso claro, não dá para reclamar de desonestidade aqui. Dito isso, o roteiro, a direção, a produção desses 3 primeiros episódios iniciais é absurda. Não, sério, a produção dessa série é incrível. Tudo aqui é bem feito. Os cenários, as locações, onde o diretor aproveitou ali lugares reais e estúdios que foram montados para gravar as cenas de uma forma orgânica. O CGI também, quando é utilizado, tem um refinamento muito bom. A questão de você sentir realmente um mundo ali, você se sentir imerso nessa aventura é muito palpável, porque ao contrário de Obi-Wan e Boba Fett, que embora eu tenha gostado da série em questão de história e desenvolvimento de personagens, eu não posso negar que a produção era muito pobre, principalmente a de Obi-Wan. Você olhava ali os cenários, a questão do CGI, até mesmo a quantidade de figurantes e tela, e a impressão é de que era outra produção, não tinha a ver com uma IP tão famosa como Star Wars, e por isso eles investiram um pouco para economizar. Aqui não, aqui a Disney abriu a carteira e deixou os produtores, os diretores fazerem o que queriam com a série. E o resultado é que fica tudo muito bom em questão de produção. E aí quando você parte para o roteiro, a direção, nossa, cara, a direção consegue fazer algo que também Star Wars não fez em nenhum outro momento, inclusive em filmes bons, porque quando você vai falar que tal produção não fez, tal produção fez algo que as outras não fizeram, muita gente tem a impressão que você quer diminuir as outras, os outros filmes, as outras séries, seja lá qual for, que já passaram. E a intenção não é essa aqui. A questão é que o roteiro e a direção conseguiram trazer camadas a personagens que normalmente são unidimensionais, ou seja, serve para apenas um propósito em Star Wars. As figuras de autoridade, os pares românticos, os coadjuvantes que estão ali ligados ao personagem no cerne de sua origem, que estão ligados à forma em que ele vai desenvolvendo suas relações com o passar do desenvolvimento da produção. A figura de autoridade em Endor, ela tem personalidade, ela tem identidade que foge daquele arquétipo do cara que, não, sou a figura de autoridade, então eu tenho que prender, executar e eu sirvo a um objetivo maior. E sabe que bem feito é interessante, mas é que eles vão além, porque eles trazem um cara com medo de tomar tal ação, apreensão
de decidir tomar uma atitude que vai de contra com o seu superior, porque ele é vice-presidente, ou seja, existe uma pessoa que é maior que ele, que a gente vê ali dialogando, dando a entender a ele, dando a entender não, ordenando a ele que deixasse aquela história dos dois soldados que foram mortos quietos, que era para dizer que foi um acidente, ou que eles morreram porque realmente mexeram com a pessoa errada e ela se defendeu. E só que ele não consegue ficar quieto. Por que ele não consegue ficar quieto? Não é porque ele sentiu que foi uma questão de honra defender o ideal que ele foi contratado, que ele tá ali lutando, sabe? É muito mais que isso. Tem uma relação com respeito a dois colegas foram eliminados. Ele sentiu isso, ele ficou ali trabalhando da noite para o dia com o objetivo de descobrir o que aconteceu, quem foi o responsável, e ele não vai parar enquanto ele descobrir quem foi e tentar impedir esse cara. E sabe, ao longo dos episódios também, eles vão trazendo mais camadas com relação a esse personagem e a outros que estão ali interagindo com ele. Por mais que alguns tenham poucos segundos ali de tela, eles têm um tom que você consegue notar que o diretor colocou ali, por exemplo, um personagem para interagir 15 segundos ali, mas dentre esses 15 segundos ele bota a função do personagem na série e ao mesmo tempo ele traz um gostinho de quem é aquela pessoa. E eu achei isso muito, mas muito bom. Quando chega no terceiro episódio, que o Endo consegue escapar e engana eles ali com o truque do veículo indo sozinho e eles pensam que interceptaram. E aí quando eles veem o Endo escapando, o olhar de decepção, o olhar de que, cara, eu fui derrotado. Minha primeira grande, não só decepção, mas como é que vai ficar a situação agora quando o meu superior descobrir que eu fui de contra ao que ele queria, eu fui defender o que eu pensava e falhei ainda por cima, o que vai acontecer? E também uma questão de, eu não posso deixar esse cara escapar, mas ele acabou de passar pelos meus dedos, como assim? É uma sensação de ter perdido mesmo. A câmera, inclusive, foca no olhar do personagem e, cara, é muito, muito bem pensado todos esses takes aqui. A trilha sonora é excelente e, inclusive, eles prometeram que cumpriram, né? Que cada episódio vai ter uma trilha diferente ali no início, quando passa o resumo do episódio e depois a abertura convencional das séries de Star Wars. Tem a abertura própria de Endo e aí tem uma trilha sonora para cada episódio. E cada trilha conversa bem com a proposta dessa narrativa que está sendo contada. Tem um que tem um tom mais melancólico, o terceiro tem esse aspecto ainda, mas um pouco mais épico. Já o segundo, ele é mais calmo, mas tem um tom de suspense. Então ele conversa com o que está sendo mostrado ali em tela, o que vai ser apresentado para nós quando a gente for assistindo o episódio. As atuações são ótimas também. O Diego Luna, ele funciona muito bem aqui nesse personagem que é de poucas palavras, tem uma questão ali de guardar muito os seus sentimentos, mas ao mesmo tempo ele nos consegue trazer um carisma por causa do seu modo de agir, dos seus objetivos, também como a série traz ali aspectos da sua origem, você consegue entender mais ainda o personagem, além do que foi apresentado em Rogue One. E outro aspecto também é essa questão do paralelo da figura do imigrante, da questão dele não fazer parte ali daquela população, o Império desconhecer a figura dele até o momento que foi feita a denúncia. Então tem toda essa questão de se sentir um estranho fora do ninho. E a série ela aborda esse aspecto também de uma maneira muito sábia. E, cara, outra questão que eu curti bastante também é a própria Bix. Essa personagem, ela aparece ali no início do primeiro episódio e eu pensei, bem, vai ser aquela figura carismática e interessantezinho de acompanhar, mas que não vai ter muitas camadas, não vai ter muito desenvolvimento, até porque a gente sabe que depois o Endo ele vai partir para a sua própria aventura
baseado no que a gente viu em Rogue One. Então a série não vai perder muito tempo, né, em trazer mais vislumbres da personagem, não vai ter esse cuidado de desenvolver, porque ela é um meio para um fim, é simplesmente para acrescentar camadas no personagem, não para ter camadas. Mas eu estava errado, e que bom que eu estava errado, porque ela foi além da minha expectativa também. Ela tem personalidade, ela tem objetivos, seus próprios conflitos e dilemas. Então você consegue se apegar a uma personagem que é apresentada ali com muita naturalidade e de uma forma que você consegue realmente perceber que não foi jogada ali apenas para poder ter mais gente dela. E também como a série tem um tom de espionagem, um tom de drama, ela é muito mais séria e muito mais densa do que outras produções de Star Wars. Ela realmente não tem cara de Star Wars nesse sentido, porque a gente está acostumado a ver histórias mais leves, apesar de todo o arquétipo que tem ali de política, de críticas à nossa realidade e de batalhas épicas e que pode colocar o universo a perigo ou a salvação, mas sempre tem um lado de família, aventura, com tom cômico. Aqui não tem tom cômico, aqui não tem tom aventuresco nesse sentido de você ficar ali acompanhando algo de maneira leve. Aqui não tem preocupação em fazer algo que, por exemplo, uma criança menor assista e se atraia fácil. Ela pode gostar, mas não é algo pensado para todos os públicos nesse sentido. É algo sério, é algo denso, é uma história de suspense e drama dentro do universo Star Wars. E a gente precisa disso, porque essa franquia tem um potencial enorme. E ela é muito mais do que Skywalker, é muito mais do que Jedi e Sith. E quando você tem um universo desse tamanho, você pode abordar, pode trazer vários tons para que ele possa abranger essas narrativas e trazer outras perspectivas sobre o universo. Afinal, não é só uma galáxia, não é só uma história centrada num personagem, são várias situações, vários tipos de pessoas. Então é muito importante que você saiba disso na hora de escrever e produzir uma série focada num personagem como o Cassian Andor. E, cara, eles fazem essa questão com uma maestria absurda. Eu tenho certeza que muita gente que nunca assistiu Star Wars ou que realmente nem gosta da franquia vai assistir Andor, vai ouvir ali falar sobre a questão da espionagem, sobre a questão do drama e vai dar uma chance para a produção e curtir, porque realmente é pensada para trazer um novo público, é pensada para atrair o público que já conhece a franquia para um lado diferente e fazer com que a saga não morra, sempre tenha um a mais. E se continuar assim, tem tudo para ser a melhor série do Disney Plus, a melhor série baseada em Star Wars, até mesmo superando The Mandalorian, porque esse arquétipo de suspense, de drama, essa questão do Cassian ter a relação, como eu falei, com toda essa parte dos imigrantes, ali, a maneira que eles não trazem personagens que são sempre unidimensionais, aqui tem camadas, é muito rico e isso só cresce a cada episódio. Primeiro é mais introdutório, logicamente ele usa muito flashback, já o segundo diminui a quantidade de flashback e vai avançando ali na história, embora ainda esteja concentrado no passado do Andor e na questão de estabelecer quem ele é, o que ele quer e como é que vai se relacionar com as pessoas em sua volta. E quando chega o terceiro, que é realmente para acabar esse arco inicial e partir para o segundo, você começa a ter a noção do que vai acontecer, de quem são as figuras associadas a ele, quem vai continuar do seu lado, quem vai deixar de ter destaque ali na série de agora em diante. Então é realmente uma produção que, como eles tinham comentado em várias entrevistas, em várias entrevistas em várias entrevistas, em vários teasers promocionais ao longo dos anos,
que se preocupou em trazer cada ponto de uma forma realmente bem trabalhada e amarrada para compor uma odisseia, uma história sensacional que não perde nada para produções de cinema. É como eu disse, esses 3 primeiros episódios iniciais de Endo é puro, mas é pura mesmo qualidade, sem dúvida nenhuma. Você pode assistir isso aqui e, sabe, ter noção de como essa franquia podia estar em um patamar muito mais alto se todas as produções seguissem esse rumo de respeitar a sua base, de trazer a origem de Star Wars no sentido de seus arquétipos, mas trilhando um caminho original, trazendo um tom único para suas narrativas, não apenas apelando para o fanservice e ficar ali referenciando o universo para poder garantir o fã preso à tela. Não precisa disso, basta uma boa história, basta uma boa direção e produção para que as pessoas tenham interesse. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não ficar perdido em nada que acontece na cultura pop e até a próxima, como deve ser.